Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos para mais uma lição do nosso trimestre. Chegamos à lição de número 10, Livro de Provérbios, a parte 2, que vai de Provérbio 10:1 até Provérbio 22:16. Hoje nós temos um professor aqui convidado e vou estar passando para ele dar início à ministração. Com vocês, o professor Felipe Vieira. Uma boa aula! Sou o professor Felipe Vieira e falaremos nessa lição, a lição de número 10, sobre o livro de Provérbios, parte 2, capítulo 10 ao 22, verso 16. A revista é a número 45 da editora Central Gospel e o comentarista da lição é o pastor Joá Caetano. O texto bíblico básico a gente encontra em Provérbios capítulo 10, versículo 11 ao 22. O texto-aula encontra-se em Provérbios capítulo 10, 29 verso 30. Diz o seguinte: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Nós temos alguns objetivos a serem traçados na lição de hoje. O primeiro é conhecer as principais características do segundo volume do livro de Provérbios. Nosso segundo objetivo é saber que os autores sagrados utilizam-se de afirmativas curtas, tratam especificamente de questões práticas da nossa existência. Terceiro e último objetivo, conhecer alguns temas populares que receberam especial atenção de Salomão na escrita de seus provérbios. Então, na introdução, devemos entender que provérbios elas são sentenças curtas, ensinamentos valiosíssimos para colocarmos em prática no nosso cotidiano em razão da experiência de vida do sábio rei Salomão, a fim de que também sejamos sábios. O princípio, a base, o fundamento, o alicerce para sermos sábios é temer a Deus. Provérbios 9:10 vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ter sabedoria e ser sábio não é apenas obter conhecimento. Haja vista que para a demonstração da sabedoria necessário que o indivíduo coloque na sua vida rotineira a aplicação prática dos seus conhecimentos. O personagem principal do livro, então, é o narrador que, pela sua vivência e experiência, conseguiu indicar de forma simples os segredos da vida. Assim como o narrador, quando a gente lê Provérbios, a gente se torna também o protagonista e a gente se insere na história, seja como sábios ou como tolos. Ao final da leitura de Provérbios, será que você e eu vamos estar semelhados aos sábios ou aos tolos? Para ler todos os 31 capítulos de Provérbios, é necessário a gente investir, não perder tempo, mas investir tempo em leitura para completar todo o livro de Provérbios, cerca de 3 horas apenas. Em média, 6 minutos por cada capítulo. A leitura do capítulo 10 ao 22, lição enfocada nesse dia, ela dura cerca de 1 hora e 15 minutos apenas. É uma ida ou uma volta do trabalho. Tal período para algumas pessoas pode ser de trânsito, de estresse, de calor. Mas para você pode substituir. Escolher fazer desse momento de tédio um momento valioso e um momento de aprendizado, para te direcionar para ter uma vida repleta de sabedoria. Invista seu tempo na leitura de Provérbios, a fim de que tenha uma vida proveitosa e sábia. O tópico 1 da nossa revista vai falar sobre a teologia da sabedoria. Jesus é a personificação da sabedoria. A gente aprendeu na lição passada com o pastor Jean Douglas que a sabedoria está encarnada no próprio Jesus Cristo. A sabedoria estava com Deus desde a eternidade. Haja vista que o próprio Jesus, com apenas 3 anos de ministério terreno, demonstrou temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. E todos os seus atos, palavras foram devidamente utilizadas sem desperdiçar qualquer tempo. Provérbios 8, 22, 31 nos indica que a sabedoria existia e estava com Deus antes de todas as coisas, desde a eternidade. Então a personificação da sabedoria é o próprio Jesus Cristo. Tópico 1.1 da nossa revista vai tentar nos ajudar aqui a interpretar o livro de Provérbios. O livro ele é escrito em forma de poesia, ele tem foco nas questões práticas da nossa vida, ele nos indica como a gente deve agir nas mais diversas situações corriqueiras, havendo sempre um contraste entre o sábio e o louco, entre o sensato e o insensato, entre o justo e o ímpio, entre o bom e o mal.
Destacamos ainda que as suas verdades e ensinamentos servem para toda e qualquer pessoa, toda e qualquer nação, em qualquer tempo que estejamos vivendo. Podemos considerar então um resumo de Provérbios no Novo Testamento? Sim, a gente pode ler Tiago 1, verso 19 ao 27. Um texto valioso que sintetizaria o livro de Provérbios. Vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que se fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, das pessoas com as suas dificuldades, e não se deixem corromper pelo mundo. O grande segredo de Provérbios é não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. O tópico 2 da revista vai nos trazer aqui a primeira coleção de provérbios salomônicos, tópicos populares. A primeira questão é o uso da língua, do que a gente fala, do que a gente profere. A gente tem que ter bastante cuidado com essas questões. O provérbio nos instrui como demonstramos pela fala se somos sábios ou se somos tolos. Algumas características para você observar se o que tem saído da sua boca e da minha boca, se a gente pode se considerar sábio ou tolo. O sábio, ele bendiz, ele abençoa, ele cura, ele consola, ele aconselha, ele exorta, ele anima, ele glorifica a Deus, ele apazigua uma situação de tempestade, ele encoraja, ele se cala quando não tem nada para edificar. Um grande segredo é, se você não tem nada que edifique, então cale a boca, fique quieto. Quem é sábio fala a verdade. E o tolo? O tolo, ele maldiz, ele espragueja, ele amaldiçoa, mata, ele faz a pessoa adoecer, ele desanima, ele gera peleja, ira, contenda, tropeça por muito falar e ele mente. Na verdade, o que nós falamos reproduz o que está no nosso coração. Pois no que diz a Bíblia? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12:39. Então tome cuidado com o uso da sua língua. Utilize para o bem e não para o mal. O tópico 2.2 e 2.3 da revista vai falar sobre a disciplina pessoal e as emoções. As atitudes e emoções de quem é sábio segundo Provérbios. A pessoa sábia, ela é diligente, enquanto o tolo é uma preguiça permanente. O sábio é humilde, ele é proativo, misericordioso, tem vontade de aprender, é receptivo, alegre, manso, honesto. Ele é justo, ele é bem-humorado, ele é grato, ele é sensato, hospitaleiro, generoso, verdadeiro, ele é fiel, ele aproxima as pessoas, ele come e bebe moderadamente, dorme em paz, teme a Deus, e ele demora a se irar. O tolo, ele é arrogante, ele é desleixado, já sabe tudo e só gosta de ensinar enquanto se esquece de aprender. Ele é grosseiro, rixoso, mal-humorado, ingrato, insensato. Ele é mesquinho, ele é orgulhoso, ele é injusto, corrupto, enganador, mesquinho, invejoso. Ele afasta até os amigos com as suas palavras. Ele é glutão, beberrão e ira facilmente. O comentarista destacou uma frase sobre a inveja e a gente tem que reafirmar aqui, está na sua revista. É importante destacar que enquanto o ciúme ele é motivado pelo medo de perder aquilo que se tem, a inveja é motivada, sobretudo, pelo desejo que o invejado não se aproprie daquilo que o invejoso não possui. Ou seja, se eu não tenho, eu não quero que você também não tenha. É o sentimento de Satanás, expulso dos céus com seus anjos. Já que ele já está sentenciado ao inferno e não tem como escapar dessa condenação, ele quer carregar com ele o máximo de pessoas que ele conseguir. Ele quer carregar com ele a coroa da criação de Deus, a espécie humana ao inferno juntamente com ele, a fim de que a gente não consiga o céu, porque ele já não tem mais. Como não temos muito tempo, ao menos um versículo de cada capítulo aqui é importante a gente destacar, a fim de que a gente tenha a nossa mente aguçada, o nosso coração voltado para a gente ler todo o livro de Provérbios. São ensinamentos valiosíssimos que abrangem todas as áreas das nossas vidas. Provérbios 10, versículo 4.
As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Provérbios 11, o versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio. Quando? Quando ele fica quieto. Se ele contiver a sua língua, parecerá que tem discernimento. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoite. Provérbios 18, 6. Provérbio 19. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 20, verso 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo lhe devora tudo o que pode. Provérbio 22, para a gente terminar, o versículo por cada capítulo. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que a prata e o ouro. Então, concluindo então, pelo que a gente aprendeu aqui de cada capítulo, de cada versículo aqui de Provérbios, a gente consegue então começar a pensar naquelas pessoas que a gente conhece, né? Que briga por qualquer motivo, tudo reclama, não gosta de trabalhar, tem dificuldade de perdoar, faz fofoca, trata mal as pessoas, né? Então, se você conhece esse tipo de pessoa, você consegue dizer se essa pessoa então é sábia ou tola, né? Espero que você não esteja se enquadrando na pessoa como tola, que por qualquer motivo briga, tudo reclama, que não gosta de trabalhar. E se você está nesse caminho, ainda é tempo de voltar à sabedoria e ser uma pessoa mais agradável. Você conhece alguém que é gentil, que é educado? É bom estar do lado dessa pessoa, não é? Que tenta apaziguar relações conflituosas, que não guarda mágoa, que é grato e generoso. Essa pessoa, segundo Provérbios. Agora você que vai me dizer, essa pessoa é gentil e educada, ela é tola ou é sábia? Você tem sido gentil? O que tem saído da sua boca? O que você tem tomado de atitude? No trânsito, quando alguém te fecha, né? Você arranja briga com as pessoas, você xinga, você freia e atrapalha o trânsito das pessoas. Você, quando está no mercado, você está com o seu carrinho, você coloca no meio do caminho para atrapalhar as pessoas, ou você pensa em colocar em local que não venha atrapalhar as pessoas? Você é uma pessoa que apazigua ou uma pessoa que causa tumulto? Pensa, reflita, e ainda é tempo, lendo a palavra de Deus, que nos aperfeiçoa, que nos purifica. Leia Provérbios, medite. Eu não tenho dúvida que, a partir da sua atitude de ler Provérbios, você sem dúvida se tornará uma pessoa mais agradável, sem dúvida. Então a gente pode sintetizar Provérbios por uma outra leitura em Gálatas 5, 19 ao 23, que você vai identificar então os frutos da pessoa sábia e o fruto das pessoas tolas, ou o fruto do Espírito ou os frutos da carne. Quem é sábio então possui os frutos do Espírito. Quais são esses frutos do Espírito? Quais são os frutos das pessoas que sábia é? Essa pessoa tem amor, tem alegria, ela tem paz, ela tem paciência, ela é amável, ela tem bondade, fidelidade, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio, ela consegue se controlar e não deixar a raiva tomar conta do seu corpo e das suas ações. Contra essas coisas vai dizer a palavra que não tem lei nenhuma, não tem nenhuma repreensão, não tem nenhuma condenação. Enquanto os loucos ou os tolos, eles possuem, têm e produzem os frutos da carne. Quais são as obras da carne então? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, tem a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Vai dizer então aqui o escritor que ele adverte, como antes já advertiu, que as pessoas que têm esses frutos, que são os frutos da carne, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. O capítulo de Provérbios, cada versículo
é uma enxurrada de diversos ensinamentos e experiência da vida, na sua ampla maioria, do próprio rei Salomão. Alguém que viveu, alguém que teve uma experiência de vida fenomenal, uma pessoa que pediu a Deus sabedoria e Deus deu. Então a gente está aprendendo aqui com alguém que Deus o presenteou com sabedoria e riquezas. Ele apreciou todas as questões que ele produziu e as pessoas que estavam ao redor dele e pôde escolher entre ser sábio e ser tolo. Nós temos essa possibilidade hoje. Sem dúvida alguma, eu como você, em algum momento aqui eu me enquadro às vezes como tolo. Quem nunca brigou, quem nunca discutiu, quem nunca pensou antes de falar, mas que isso não seja uma rotina da nossa vida, seja apenas um tropeço, uma situação momentânea, passageira, não uma prática de vida, né? Que você venha a demorar a se irar, que você seja uma pessoa mansa, que você seja uma pessoa apaziguadora. Você pode discutir sem ofender, você pode discordar sem afrontar. Então, dose as suas palavras, dose as suas atitudes e seja cheio do Espírito de Deus, seja cheia de Jesus, seja cheia de sabedoria. Sabedoria que vem do alto, que não é terrena, nem humana, nem diabólica, mas sabedoria vinda de Deus. Tenha certeza que se você pedir a Deus sabedoria, Deus vai te dar. Se tem uma coisa que você pode pedir a Deus, você vai receber a sabedoria. Então, no trânsito, na sua casa, peça sabedoria a Deus e desfrute das bênçãos e dos frutos do Espírito. Seja uma pessoa amável, seja uma pessoa generosa e as pessoas vão querer estar perto de você. E busque também estar perto de pessoas valorosas, cheias de Deus, para que você não venha colher os frutos da carne por estar em más companhias. Deus te abençoe e seja cheio de sabedoria. Estamos de volta. Espero que você tenha aproveitado todo o conteúdo ministrado pelo professor Felipe Vieira, o professor que traz sempre exemplos práticos para a vida, consegue aplicar muitas das coisas que aprendemos nas lições. Assim é a palavra de Deus, trazendo sempre ensinamentos que nós podemos colocar em prática das nossas vidas. Que você possa curtir esse CDcast, que você possa compartilhar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades, fique por dentro do CDcast também, que acontece quarta-feira com as lições da CPAD e também na sexta-feira, 18 horas, o CDcast da editora Central Gospel. Eu espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula.